Dia 7º ano, nossa aula de semana 7, né? Como vocês já sabem, a gente já terminou um capítulo, né? Na semana passada nós fizemos o último capítulo. Então, essa semana eu vou revisar os conteúdos que nós estudamos de maneira online ao longo deste bimestre. Por quê? A gente passou muito rápido, né, por esses conteúdos, vocês sabem disso, né, em casa. Então por isso é bom sempre rever os conteúdos, né? Tentar fixar mais alguma coisa e diminuir esse prejuízo, né, do online. Então aí abro a apostila no sumário, né, da apostila de história de vocês, na primeira página, tá? Então nós temos aí, em relação a isso que nós estudamos nesse bimestre, o capítulo 1 falou sobre as viagens ultramarinas. O que foram as viagens ultramarinas? É quando a Europa resolveu sair da Europa e buscar ouro e prata em outros continentes. Então, a partir da busca de metais preciosos e da busca de novas rotas comerciais, Cristóvão Colombo, né, descobriu a América. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? E várias tecnologias foram criadas, né? Como a bússola, o astrolábio, a caravela, né? Tudo isso por quê? Porque o Oriente Médio estava dominado pelos árabes, muçulmanos, né? E os portugueses tinham que dar a volta para conseguir manter o seu domínio e vencer essa guerra que estava acontecendo entre os árabes e os cristãos, tá? Então o capítulo 1 fala mais ou menos dessa mudança, né? O fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna, né? E a partir de agora existe, né? Conhecem as Américas. O capítulo 2 ele fala sobre a ocupação do Oriente Médio, né? E a África, né? Então as civilizações africanas, o que a gente tem mais importante para salientar aí, né? Que às vezes há algumas visões erradas que se perpetuam além da escola. A escravidão já existia na África antes dos portugueses chegarem. Tudo bem, uma civilização escravizava a outra. Os portugueses aumentaram a escravidão na África. Sim. Os portugueses não invadiram o território africano no início. Por quê? Eles iam com caravelas em pequenos números, então eles estabeleciam trocas comerciais na costa, né? Eu dou armas para os africanos dão os escravos que eles capturam no interior do continente para os portugueses. Então era uma troca, tá? E as civilizações que nós estudamos, né? O Império de Mali, de Gana e de Songhai, né? Que são impérios relativamente desenvolvidos, né? E tem a sua cultura, né, diversificada, né? Então nós temos a África, a parte de cima, que é considerada a parte saara, e a subsaariana, né, que seria a parte de baixo. Essa África da parte de cima, ou África do Norte, seria a África considerada branca, né? Essa visão está na apostila, mas eu acho meio racista chamar a parte de cima da África de branca, porque tem influência islâmica, e a parte de baixo, que é a subsaariana, de África normal, né? Mas é a visão que tem na apostila, tá bom? Então nós temos essas duas divisões da África e esses três principais impérios. Na unidade 4, capítulo 1, nós temos aí os maias, incas e astecas, né? As civilizações mais desenvolvidas das Américas, né? Então as três, elas tinham uma relação com a natureza, vários deuses, hierarquia, né? Tinha um imperador que era considerado representante de Deus na Terra, e as especificidades de cada uma, né? Os astecas tinham como principal característica a localização da cidade do México e o Deus Sol, né? Os maias e os incas, né? Os incas aqui na América do Sul, os maias ali na América Central, né? Então são civilizações hierarquizadas, ou seja, várias classes sociais, o culto à natureza, vários rituais, né? E vários deuses. Como eles foram destruídos, vocês também já sabem, né? Os portugueses chegaram aqui e exterminaram todas essas comunidades, ou se infiltrando contra os grupos rivais e formando guerrilhas, ou exterminando de vez as civilizações. Os motivos, né? Para não ficar faltando muita coisa, né? Os três últimos capítulos vão falar sobre os indígenas norte-americanos, né? Então tem que falar os três motivos, né, desse extermínio, os 4 motivos desse extermínio. Superioridade bélica, né?
dos espanhóis e portugueses, ou seja, as armas deles eram muito mais desenvolvidas. As doenças que vêm junto com os espanhóis e portugueses para cá, os espanhóis e portugueses trazem várias doenças que os índios não têm anticorpos, então eles morriam muito fácil, igual hoje em dia o pessoal morre de coronavírus porque não tem anticorpo. Alianças, né, ou assimilação cultural, os portugueses davam a entender aos indígenas que a cultura deles era errada, então queriam assimilar de maneira errada a cultura indígena, né? Queriam cristianizar os indígenas, tá? Então essas foram as quatro maneiras principais do extermínio de todos os povos, desses 3 povos dos 3 últimos capítulos, né? Nosso penúltimo capítulo, capítulo 2, os índios brasileiros, matriz Tupi-Guarani, né, que é a principal matriz do Brasil. Os índios brasileiros foram exterminados pelos portugueses, escravizados pelos portugueses, né, até que houve uma bula interpapal que proibiu essa escravidão, mas houve o extermínio e a escravidão indígena aqui também, né? E a principal tribo é a Tupi-Guarani. E o último capítulo dos povos indígenas da América do Norte, que é a única especificidade em relação aos outros 2 capítulos, é a questão do frio, né? Então aí você tem toda uma adaptação ao frio, roupas mais adequadas, a alimentação muda bastante, né? Eles precisam procurar mais os alimentos, né? Os índios aqui da América do Sul, eles vivem num ambiente maravilhoso, né? Com sol, rio, peixe fresco, então é mais fácil sobreviver, né? Então você tem os Sioux e os Apaches, que são os principais povos da América do Norte. Tá um resumão para vocês fixarem aquilo que foi aprendido durante o bimestre. Tchau!